Olá, prosseguindo no estudo do livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 4, Lei de Reprodução. Neste vídeo, daremos continuidade ao estudo iniciado no vídeo anterior, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. São 3 perguntas, mais uma subpergunta, que encerram o estudo deste item, sucessão e aperfeiçoamento das raças. A questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Esta pergunta, naturalmente, tem o propósito de esclarecer aquelas pessoas que entendem que o homem foi criado num dado momento por Deus e, a partir daí, o homem permaneceu até hoje como é. É chamado o criacionismo. Vamos ver a resposta dada pelos espíritos a esta questão. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, os espíritos esclarecem que a questão da criação de Adão e Eva é uma alegoria e que, na verdade, o que aconteceu foi uma evolução ao longo do tempo. Na questão 691, qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O que distingue a raça primitiva? Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Nós vemos ainda, nos dias de hoje, os mais fortes fisicamente se impondo aos mais fracos para que a sua vontade prevaleça. Nós vemos que ainda reflexos, são sinais que refletem o estado primitivo. Ainda está muito presente na humanidade terrestre. Questão 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Nós vemos aí o cruzamento entre raças animais,
entre espécies vegetais para aprimoramento, para melhor produção, para melhorar a qualidade, para melhorar a beleza, a estética. Tudo isso é perfeitamente válido, porque o princípio espiritual, no caso dos animais, ele também se aperfeiçoa. E quando o corpo físico oferece melhores condições para expressar todo o potencial daquele princípio inteligente, mais ele avançará no caminho do progresso intelectual, da inteligência dos animais. Isto é válido também, evidentemente, para os seres humanos. É nesse sentido que Allan Kardec fez uma pergunta adicional. Veja só, 692A. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Esta pergunta, ela pode ser examinada hoje com o progresso da biologia, da biotecnologia, da engenharia genética, onde se procura interferir nos genes destes seres para obter aprimoramento das raças, para obter efeitos que favoreçam a um fim ou outro, sempre no sentido de melhorar. Agora, se as pessoas fazem isso na área da ciência, os cientistas, se fazem isso segundo interesses subalternos ou não, é uma escolha pessoal. Veja só a resposta dada pelos espíritos. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, ainda, nós comentamos isso no vídeo anterior, ainda que um cientista, nós estamos falando aqui do aperfeiçoamento das raças, que um cientista desenvolva o melhoramento das raças, seja vegetal, seja animal, ou seja até humano, que hoje já está se enveredando muito para esta parte de alteração dos genes do ser humano, para a melhoria da saúde, para evitar enfermidades. Ainda que isso seja segundo o interesse de empresas farmacêuticas, apenas e talvez principalmente dirigidas para o lucro, para a riqueza, ainda assim favorecem o desenvolvimento intelectual pelo trabalho. Nós vimos, durante esta pandemia pela qual passamos, agora recentemente, o avanço extraordinário do conhecimento da genética, das interações neste aspecto da vida humana. Para combater um vírus, adentrou-se em estudos muito avançados que hoje beneficiam grandemente a saúde humana, proporcionando inúmeros benefícios para a humanidade, ainda que o interesse inicial possa ser a obtenção única e exclusivamente de lucros. Agora, se a pessoa que está envolvida nestas pesquisas de natureza genética, de engenharia, da tecnologia ou da ciência mais profunda, seja com biotecnologia, seja, enfim, com
nanotecnologia e outros aspectos para favorecer a vida, favorecer a cura, melhorar a condição de saúde, etc., há um avanço intelectual. Agora, a pessoa que desenvolve, ou o grupo de pessoas que desenvolve isso, está francamente interessado em beneficiar a humanidade, há aí um avanço moral. Nós percebemos que a resposta nos conduz a examinar a questão da evolução, que é a abordagem espírita. Há uma questão no Livro dos Espíritos, a de número 540. Não vamos ler a pergunta, eu vou ler apenas um trecho da resposta. Olha só. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo grau de desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Está falando aqui do ser humano. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Esta é uma essência do pensamento espírita a respeito dessas questões de modificação para aprimoramento das raças, seja vegetal, seja animal e até humano. Porque com um melhor dispositivo físico para a manifestação do espírito, maiores oportunidades na reencarnação terá este espírito de manifestar-se, de aprender, de evoluir. O nosso corpo físico tem as suas enormes limitações que impedem certos avanços intelectuais e até morais. Aprimora-se este instrumento de expressão do espírito, que é o corpo físico, e o progresso se dará de maneira mais rápida, de maneira mais importante. Então, aí estão alguns elementos que tratam de sucessão e aperfeiçoamento das raças. É válido? Perfeitamente. Ainda que se faça isso por motivos escusos, há o benefício intelectual, há o benefício do conhecimento e até moral. Nós prosseguiremos no próximo vídeo, no capítulo 4º, Lei de Reprodução, com o tema Obstáculos à Reprodução. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.